Bom dia. Então, esse julgamento no Supremo deve continuar no dia 6 de novembro e as perspectivas são de que dê 5-5. Né? Os que querem prisão em segunda instância e os que querem prisão quando chegar o fim do mundo lá no juízo final. Né? No juízo final, exatamente, literalmente. Né? Quem vai desempatar é o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Eu não sei por que há tanta celeuma em torno disso, porque se você ler a Constituição como eu li, vai encontrar o artigo que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Ponto final. Mas também vai encontrar outro, na linha seguinte, dizendo que o Poder Judiciário pode mandar prender, justificando. Por exemplo, o sujeito é um corrupto, cheio do dinheiro, que pode mudar provas, que pode intimidar a testemunha, né? O sujeito é um contrabandista que vai continuar fazendo contrabando, o sujeito é um traficante de droga que vai continuar traficando, o sujeito é um agressor de mulheres que vai continuar violando mulheres, o sujeito é um pedófilo que vai continuar no computador dele, né? Indo atrás de criança, né? O sujeito é um assaltante que vai continuar assaltando, e é isso que a gente tem visto. Para usar um exemplo que foi dado no voto do ministro Luiz Fux, né, o jornalista Pimenta Neves matou a namorada com um tiro pelas costas, confessou, mas só foi preso 11 anos depois. Né? São recursos que já não têm mais nada a ver com as provas do processo. O exame de provas e de fatos termina na segunda instância. Depois só vão discutir os tais embargos que fazem a festa dos advogados e a festa de quem está torcendo pela prescrição chegar. Infelizmente é isso. Bom, o presidente Bolsonaro está lá na China, né? E a gente fica sabendo que a China vai ganhar 300 milhões de novos consumidores e está precisando muito de carne brasileira, carne bovina, carne suína, aves, né, frangos. Então, uma grande perspectiva para a agroindústria brasileira, para a pecuária brasileira, para a criação brasileira. Né? Grandes oportunidades para a gente. E para aumentar a oportunidade do turismo, foi anunciada a dispensa de visto para indianos e chineses. Eles não são poucos, né? Os dois juntos dá 2,5 bilhões de pessoas, né? É uma parte da população da Terra. Agora, já fizemos isso para japoneses, canadenses, australianos e americanos, só que eles são exigentes, muito exigentes. Eles querem limpeza na cidade, não querem mau cheiro na cidade, querem cidade organizada, limpinha, bonitinha e sem assaltante. Então, se a gente quiser atrair turista, não adianta só abrir visto, não. A gente pode abrir visto, facilita os negócios e tal, mas a gente tem que fornecer esse chamariz para os estrangeiros, né? Que no fundo vai servir para nós, né? Nossa vida vai ficar melhor. Por falar em coisas, em política externa, vocês devem saber, né? O Eduardo Bolsonaro virou líder do PSL, desistiu da embaixada em Washington e vai virar embaixador nada menos do que aquele que era o candidato natural, né? O ministro de primeira classe, Nestor Forster, que é diplomata há 35 anos no Itamaraty, casado com uma diplomata. Ministro de primeira classe significa que ele está apto para ser embaixador, né? Ele já era embaixador interino, sendo encarregado de negócios. Antes disso, foi ministro conselheiro da embaixada. Antes disso, foi cônsul em 2 lugares nos Estados Unidos. Ele está há 10 anos nos Estados Unidos, foi inclusive cônsul em Nova York, né? E defendeu o Brasil nessa crise aí de acusar de fogo na Amazônia e tal. Então, é uma coisa que está resolvida, ficou melhor para todo mundo, eu acho. Ficou melhor para o presidente da República, melhor para o Eduardo Bolsonaro e bom para a embaixada. Enfim, uma outra questão é que o Eduardo agora tem 5 deputados pedindo a expulsão dele do partido. Vamos ver como é que fica. Eu falei aqui ontem do pacote do ministro Paulo Guedes. É um pacote para enxugar a gordura e o peso do governo, que pesa sobre nossas costas, ou melhor, sobre nossos bolsos, né? O nosso imposto tem sido usado só para sustentar o governo. Não, o nosso imposto tem que ser usado para o governo prestar bons serviços públicos de educação, saúde, segurança, investir em infraestrutura. E não está acontecendo porque o governo está inchado. O governo Bolsonaro herdou um inchaço patológico do Estado brasileiro. E haverá medidas
propostas de emenda constitucional que já foram conversadas com o presidente da Câmara e o presidente do Senado para permitir que o governo tenha a liberdade de cortar gastos. Né? Parar com esse negócio, não, esse gasto tem que ser feito obrigatoriamente, não, aquele outro gasto é preferencial. Não, peraí, é para sustentar privilégios, para sustentar castas? Não dá. Não dá para sustentar um Estado que não preste bons serviços públicos. Por fim, eu queria registrar que esse petróleo venezuelano, que está fazendo tanto mal às praias do Nordeste, está fazendo mal também às pessoas voluntárias que vão lá tirar o petróleo. Porque manchadas de petróleo em seus braços, em suas pernas, estão usando benzina, querosene, gasolina, que está fazendo mal às pessoas, né, na hora de remover o petróleo que fica grudado na pele. Os males vão muito além e ainda há o perigo lá para o arquipélago lá de Abrolhos. De Brasília, Alexandre Garcia.